Olá pessoal, eu sou o professor João e essa é a nossa aula de revisão de bioestatística. Só ressaltando que essa aula, ela teoricamente deveria ter acontecido na sexta-feira em horário letivo, e a reunião foi aberta para isso no aplicativo Zoom e disponibilizado também no Skype caso fosse necessário. No entanto, não teve público, né? Não apareceram alunos, então essa reunião não aconteceu, né? Então, sendo assim, eu solicitei no grupo alguém que tivesse o caderno do conteúdo visto, né, que me passasse. Gentilmente, Amanda me forneceu o material, tá? Fica aqui o agradecimento. Esse material, eu adotei a ideia de utilizar o caderno de aluno, porque aqueles que estiveram presentes nas aulas podem comparar o material dela com o seu próprio material, e aqueles que não tiveram presentes, que por um motivo ou outro se ausentaram da aula, que tenham ideia exatamente daquilo que foi discutido em sala de aula. É claro que esse conteúdo ele refere-se, né, dessa primeira prova ao conteúdo que foi ministrado em sala de aula, tá? Não serão cobrados conteúdos das aulas remotas nessa primeira prova, tá? Isso foi pré-estabelecido pela coordenação pedagógica da EMS, tá? Bom, então a gente começa falando de bioestatística. A ideia de bioestatística nada mais é do que uma estatística que trata ou que estuda elementos das áreas biológicas, né? Então, de maneira geral, é o estudo estatístico de elementos biológicos. Bom, mas é claro que sempre que se fala em elementos, nós estamos falando de dados. Esses dados podem ser obtidos, né, de diferentes formas, né, de pesquisas, né? Mas enfim, com relação a esse tipo de levantamento, né, os dados eles podem ser classificados, ou o levantamento de dados pode ser classificados por ordem temporal, tá? Sendo essas em três categorias. A primeira delas são os levantamentos contínuos. A ideia de contínuos, ou termo contínuo, ele transmite a ideia de continuidade, né? Nesse caso, esses elementos, né, esses dados ou esse levantamento de dados contínuos são aqueles que ocorrem, né, que são registrados à medida que ocorrem, né? Um exemplo clássico disso são os registros civis, né? Por exemplo, de nascimento, de casamento, de óbito, né? Então, sempre que uma criança nasce, é feito o registro. Então, automaticamente, o levantamento de dado já está feito. Basta você consultar, né, onde esse registro é feito, que seja no hospital, que seja no cartório, né? Se a pessoa morreu, também tem o registro de óbito dessa pessoa. Também classificado por ordem temporal, a gente tem o que são chamados de dados periódicos, né? Periódicos obedecem a uma certa periodicidade, né? Então, isso ocorre de maneira cíclica, né, completando-se um ciclo. O exemplo mais clássico que a gente tem disso, né, só para exemplificar, é o censo no Brasil. O censo no Brasil ele é feito a cada 10 anos, né? Então, obedece uma certa periodicidade, né? Essa periodicidade ela se dá de 10 em 10 anos, né? Podem ter outros tipos de registros, né, ou de levantamentos que sejam feitos periódicos. E nós temos também os ocasionais. Ocasionais, de maneira geral, toda pesquisa científica ela é um levantamento ocasional. Por quê? Porque ela não obedece nenhuma periodicidade e nenhuma ciclicidade, né? Digamos, por exemplo, a gente está acompanhando aí um problema com o Covid-19, né, com a gripe Covid-19. Inúmeras pesquisas têm sido feitas, né? Inúmeros levantamentos de dados têm sido feitos, né? Sejam eles do número de pessoas infectadas, dos resultados para testes positivos, para testes negativos, né?
A gente vê, todo dia a gente está abrindo jornais, tem gráficos e tabelas que nos mostram essas informações. Então esses levantamentos que estão sendo apresentados para nós, na verdade não estão sendo apresentados os levantamentos, e sim os resultados. Mas os levantamentos que são utilizados nesse caso, eles são todos ocasionais. Por quê? Porque ao findar esse período aí, se Deus quiser isso acaba logo, tá? Essas pesquisas elas vão cessar ou vão tomar outros rumos. Então isso é ocasional. Elas ocorrem agora devido a uma ocasião específica, tá? Então esses são os dados ocasionais. Os dados eles podem ser classificados de acordo com seus tipos, tendo eles dois tipos fundamentais. O primeiro deles é qualitativo. Quando eu falo de qualitativo, significa que eu vou enxergar nos meus dados uma certa qualidade. E o outro são os dados quantitativos. Então eles vão ser classificados ou por uma qualidade ou por uma quantidade, né? No caso dos dados qualitativos, eles podem ser nominais, ou seja, eu vou enxergar no meu dado, nos meus dados, uma certa qualidade, e a essa qualidade eu vou atribuir um nome. Por exemplo, eu posso separar por sexo, né? Eu posso fazer um levantamento, uma pesquisa e separar por sexo, né? Nesse caso, eu posso ter masculino, feminino. Eu posso separar por cor, que não necessariamente seja cor de pessoas, né? Que eu posso cor de pessoas, posso colocar lá branco, pardo, amarelo. Mas eu posso separar, por exemplo, se forem animais, eu posso separar uma vaca, sei lá, por exemplo, preta, branca, amarela, pintada. Eu posso separar por raça, né? Pode ser por raça de pessoa, né? Oriental, afrodescendente. Posso separar também raça de animais. Sei lá, digamos que eu tenha raça de cachorros, né? Pitbull, Rottweiler. Né? Então, todos esses termos, todas essas qualidades que eu citei aqui, será atribuído a elas um certo nome. Então, por isso, né, eu vou enxergar uma qualidade e essa qualidade ela vai ser separada por um nome, né? Branco, preto, masculino, feminino. E enfim, né? Então nesse caso é um dado, né? Uma classificação dos dados qualitativos nominais. E a gente pode ter também os dados qualitativos ordinais. A ideia do termo qualitativo ordinal. Ordinal vem de ordem, de ordenar, né? Então eles podem ser classificados por ordem ou por posição. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, né? Digamos que você esteja lá na sua clínica, você não vai colocar o nome dos pacientes, você vai colocar primeiro paciente, segundo paciente, terceiro paciente, né? No seu fichário lá, no seu levantamento de dados, quando você estiver trabalhando essa pesquisa. Os dados eles podem ser, além de qualitativos, como eu disse anteriormente, eles podem ser quantitativos. Quantitativos vem da ideia de quantidades. E os quantitativos eles podem ser em quantidades discretas, né? O que seriam quantidades discretas ou quantitativos discretos? São aqueles que admitem apenas valores inteiros, né? Quando eu falo de valores inteiros, significa que não haverá aqui a ideia de frações. Por exemplo, número de filhos, né? Não interessa se o filho tenha um dia de vida, um mês, um ano ou uma década. Não interessa, você vai contar um filho, né? Se você faz uma pesquisa, por exemplo, o número de filhos nas residências, né? Então não interessa se os filhos são recém-nascidos e já são adultos.
Número de filhos sempre será um número inteiro, né? Não tem meio filho, né? 1,5 filho, 2,6 filhos. Ou você tem 1, ou você tem 2, ou você tem 3. Número de fraturas, por exemplo, né? Fraturas de ossos, né? Não interessa se você fraturou um osso do dedo mindinho, ou se você fraturou o fêmur, vai ser computado uma fratura. Não existe meia fratura, né? De maneira geral, os dados quantitativos discretos, eles são obtidos a partir de contagem, ou seja, você vai contar esses dados, né? E os dados podem ser quantitativos discretos e quantitativos contínuos. Contínuos que eles admitem valores não inteiros, né? E esses são medidos são obtidos a partir de medições, né? Por exemplo, altura, né? A pessoa ela pode ter 1 metro, exatamente 1 metro, mas ela pode ter 1 metro e 1 centímetro. Então seria 1,01. Ela pode ter 1 metro e 50 centímetros, 1,50. A massa, né, quando a gente sobe na balança, você vai lá, se você for preencher um formulário e alguém te perguntar a massa, você vai colocar lá 70 quilos, 75, 74. Mas na verdade, quando você sobe na balança, você pode até que dê o valor de 74 kg, por exemplo, mas pode ser que tenha isso, ou seja, a massa admite a hipótese de você ter valores não inteiros, tá? Então, ó, qualitativos discretos eu obtenho a partir da contagem. Quantitativos contínuos eu obtenho a partir das medições, né? Quando você sobe na balança, você está medindo a sua massa, você está comparando ela a um parâmetro de medida, ok? Bom, basicamente eu estou falando aqui de dados, né? Levantamentos, né? Os processos de levantamentos de dados e os tipos de dados, né? É claro que os dados, eles são a ferramenta mais importante da estatística, né? Eles são a matéria-prima do trabalho estatístico, né? Toda pesquisa, todo o resultado de um trabalho estatístico, ele é oriundo de uma pesquisa que basicamente é feito um levantamento de dados, e nesse levantamento de dados você tem aqui as classificações dos tipos. Então isso é a sua matéria-prima. A partir disso que você vai conseguir desenvolver e apresentar o resultado de um trabalho estatístico, tá? Então os dados nada mais são do que a matéria-prima do trabalho a ser desenvolvido dentro da estatística, tá? Algumas definições, né? O termo população na estatística, né? Quando a gente fala população, no nosso cotidiano a gente já pensa lá no conjunto, no povo, né? Nas pessoas. Mas essa população, esse termo estatisticamente falando, ele é mais extensivo, né? Ele é aplicável não só na ideia de população, pessoas, mas ele abrange também plantas, objetos, animais, né? O que basicamente define população dentro da estatística é que eles tenham pelo menos uma variável comum observável, né? Por exemplo, se eu quero saber o número de pessoas infectadas em Três Lagoas pelo Covid-19, então qual é a variável comum? O que todos eles têm que ter em comum? Então, serem pessoas de Três Lagoas. Então, a população de Três Lagoas. Infectadas aí, né? Então, isso é o parâmetro que é observável e comum em todos eles, né? Se eu quero saber, por exemplo, o número de crianças nascidas no bairro Vila Alegre de Três Lagoas. Então, qual é a característica? O que é observável nisso? Que são nascimentos realizados, né, ou nascimentos de crianças do bairro de Três Lagoas. Então, eu consigo observar e isso tem que ser comum para todos eles, ok? E a amostra é uma parte, né, ou uma parcela da população que é retirada para se fazer estudos estatísticos, né? Então, geralmente, né, em alguns casos, eu não trabalho estudando toda a população, né?
eu estudo apenas uma parcela. Se eu quero, por exemplo, né, vou dar um exemplo muito clássico aqui, né? Quando a gente tem a época das eleições, esse ano talvez tenha eleição, né? A pesquisa que é feita lá, ou o levantamento de dados que é feito, ele não envolve toda a população, ele envolve apenas uma parcela, né? Então aquela parcela que é retirada lá, ela corresponde à amostra, né? Então a amostra, ela é a parcela que é retirada para se fazer estudo estatístico, né? Por exemplo, se você quer fazer análise de sangue de um paciente, né? Você não vai retirar todo o sangue do paciente, né? Você vai retirar apenas uma parcela para fazer esse estudo, tá? Então isso é amostra. Então, em termos de conjunto, né? Se eu posso pensar o seguinte, né? Que eu teria aqui, né? Esse círculo maior seria a população e aqui dentro eu teria a amostra, né? Então tudo isso é a população e aqui dentro é a amostra. Então a amostra, ela está inserida na população. Em algumas situações a amostra, ela pode ser exatamente o tamanho total da população, né? Digamos que você quer fazer uma discussão na sala de aula para saber a opinião de alguma coisa. Então você vai considerar a ideia de todos, né? Você quer fazer uma pesquisa na sala de aula. Então você não vai retirar uma amostra, você vai pesquisar com todo mundo, né? Então, nesse caso, você vai trabalhar com... Não há necessidade de se trabalhar com a amostra, e sim com toda a população, né? Bom, os estudos, os estudos estatísticos, eles podem ser realizados por amostragem, né? Que consiste no ato de retirar a amostra ou estudar apenas uma parte, ou o censo, que estuda toda a população, né? Bom, a pergunta é: quando que eu terei amostragem e quando que eu terei censo? Amostragem, lembrando, é apenas uma parcela, e censo estuda toda a população. Geralmente se opta pelo censo quando as populações são pequenas, né? Quando você tem um grupo pequeno a ser pesquisado, aí você colhe a ideia de todo mundo, né? Agora a amostragem, por exemplo, se você quer saber a opinião eleitoral da população de Três Lagoas, não tem por que você estudar toda a população, até porque você não vai conseguir. Tem muita gente que mora na fazenda, tem muita gente que você não vai achar em casa nunca, é muito difícil, né? Então populações muito grandes implicam em dificuldades para se fazer o censo. Aí nesse caso você opta pela amostragem, né? Até porque você tem elementos como, por exemplo, o alto custo dessas pesquisas estatísticas, né? Em alguns casos você trabalha com amostragem, né? Bom, a ideia da amostragem é a seguinte: sempre que você for trabalhar com amostragem, é necessário que você tenha elementos que sejam representativos de todas as categorias. Vou dar um exemplo clássico aqui só para a gente entender o que significa isso, né? Digamos que eu queira saber o IMC, o Índice de Massa Corpórea dos alunos da EMS, né? Então eu poderia fazer isso, utilizar o censo, né? Eu poderia utilizar o censo, ou seja, entrevistar toda a população. Mas seria muito difícil, até porque tem alunos que vão aparecer ali só em semana de prova, né? Então isso é muito comum. Então o censo, ele é muito difícil, seria muito difícil. Por quê? Porque a população é muito grande, seria muito custo, né? Talvez inviável. Então nesse caso a gente vai trabalhar com amostragem. Então eu vou escolher alguns elementos, alguns alunos dentro da instituição, e esses alunos representariam, né, o índice de massa corpórea da faculdade, só para a gente ter ideia se os alunos estão saudáveis ou não, né? É claro que o índice de massa corpórea é apenas uma ideia dessa, se estão saudáveis ou não, mas enfim. Mas aí, olha o que acontece: eu vou trabalhar com amostragem, mas aí eu resolvo fazer uma pesquisa só lá no campus 2, onde tem as aulas do pessoal da educação física. E aí, a minha amostra, será se ela seria representativa? Muito provavelmente não. Por quê? Porque o pessoal da educação física geralmente é o pessoal mais saudável, mais atlético, né? Então, de maneira geral, dificilmente eles representarão nesse aspecto, né, o índice de massa corpórea da instituição, né? Então eu precisaria ter
um pessoal lá da educação física, mas eu precisaria ter um pouco o pessoal da humanas, o pessoal das exatas, que não fazem muito exercício, não praticam muito exercício. Então, quando eu trabalho com amostragem, eu preciso pensar sempre que eu tenha diferentes categorias representando toda a população, né? Se eu fizer, por exemplo, uma pesquisa eleitoral e colocar só pessoas, por exemplo, dos bairros da periferia, talvez, né? Vamos imaginar um exemplo um pouco diferente. Vamos imaginar se eu fizesse uma pesquisa com o número de filhos por família. Se eu for nos bairros da periferia, é claro que isso não é um comentário com cunho de discriminação de maneira alguma, mas há uma tendência, né, e a gente sabe, isso é fato, que os bairros da periferia a população tende a ter mais filho, né? Então, e nos bairros mais centrais a população um número menor de filhos. É claro que não é regra, é apenas uma tendência. Então, se eu fizer essa pesquisa apenas no centro, talvez ela não seja tão representativa quanto se eu fizesse no centro e nas periferias, ou vice-versa. Se eu fizer na periferia, talvez não seja tão representativo, né? Então, quando eu for trabalhar com amostra, né, com amostragem, eu preciso sempre ter o cuidado de pensar que eu tenha todas as diferentes representações, né, ou os diferentes tipos, as diferentes categorias sendo representadas, né? Sei lá, vamos pensar um outro exemplo aqui. Digamos que eu vou fazer um estudo do teor de gordura das vacas em lactação de uma propriedade, né? Então eu posso trabalhar com todas as vacas, ou eu posso escolher apenas alguma e retirar uma fração do leite desses animais, né? Mas existem raças diferentes, né? Eu não é muito a minha praia, não é muito a minha área, mas eu imagino que raças diferentes forneçam teores de gorduras diferentes, né? Então seria interessante que eu tivesse, né, amostras de diferentes tipos, né, de animais. Eu tenho um animal gir, eu tenho um animal Nelore, eu tenho um animal holandês, né? Eu tenho um animal Jersey. Então vou pegar cada um desses aí para que eu tenha todas as categorias dentro da minha população sendo representadas através da amostra, ok? Bom, uma vez feitos os levantamentos, né, aí a gente vai passar para a parte da análise e a apresentação desses dados, né? Uma das maneiras de apresentar os dados é através de tabelas. Geralmente a gente apresenta isso em gráficos ou em tabelas, né? Ou tabelas nada mais é do que apresentação tabular. O termo tabular vem de tabela. A apresentação desses dados através de tabelas, elas obedecem, né, regras específicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas, né? É claro que em algum momento é mais viável que você apresente os dados em gráficos, em outros momentos é mais viável que se apresente em tabelas. Quando que eu vou apresentar em gráfico, quando que eu vou apresentar em tabela? Não existe uma regra específica que me diz quando eu devo utilizar um ou quando eu devo utilizar outro. Mas a minha sugestão é assim: quando eu quero demonstrar comparações, né? Quando eu falo comparações é assim: se eu quero demonstrar o quanto algo subiu em relação ao outro, quanto algo diminuiu, quanto alguma coisa é maior que outra, os gráficos representam isso melhor, porque você consegue visualizar mais facilmente algo que está crescendo, algo que está diminuindo, algo que é maior ou menor que outro. Então, os gráficos que a gente vai trabalhar isso à frente, eles passam essa ideia um pouco melhor. As tabelas, geralmente, quando os valores em si eles são muito importantes, né? Que aí você tem os valores nas tabelas, você coloca os valores, então, né, isso te dá uma precisão melhor do que nos gráficos, tá? Então a regra é mais ou menos essa, só pensar nisso daí. Não há uma regra que diga quando você deve utilizar um ou outro, tá? Bom, as normas são as normas da ABNT, né? É claro que você pode fazer da maneira que você quiser, depende para quem você vai estar apresentando, né?
Mas toda a tabela ela contém alguns elementos, dentre os quais a gente tem uns que são essenciais. O primeiro deles é o título. O título ele é fundamental numa tabela, tá? Isso é o elemento básico, né? Ele deve expressar de forma clara e objetiva aquilo que se pretende apresentar na tabela, né? Então, se você colocar a tabela, você vai lá e especifica o título, o que está sendo apresentado no título. É claro que você deve deixar ali bem claro o que está sendo apresentado e de maneira objetiva, ou seja, não colocar muitos termos, porque quando a pessoa precisa ler muito para entender o que está sendo ali, parece que se perde um pouco do foco, né? Então, um termo bem claro, bem simples e objetivo daquilo que se precisa apresentar na tabela. É claro que quando eu falo em simplicidade, eu não estou dizendo que você tem que escrever de qualquer forma, não, você precisa manter uma linguagem culta, né? Isso é o mínimo que se espera. O segundo elemento é o corpo da tabela, né? O corpo da tabela corresponde ao conjunto de linhas e colunas, né, que divide essa tabela em células, né? Já no exemplo a gente tem ideia disso. Depois, o cabeçalho corresponde à primeira linha da tabela, né? Que onde basicamente a gente divide em classes ou categorias por colunas. E a coluna indicadora, que é a primeira coluna, né, que já aparece à esquerda na tabela, que também divide em classes, em categorias, né? Daqui a pouco eu tenho um exemplo, fica mais claro isso daí. Alguns elementos, né, que aparecem lá mais embaixo na tabela, o primeiro deles é a fonte, né? Esse elemento torna-se obrigatório quando os dados são secundários, né? O que seriam dados secundários? A gente pode ter dados primários e os dados secundários. Dados primários são aqueles dados em que eles estão sendo apresentados pela primeira vez, né? Ou seja, fruto da pesquisa do grupo que está apresentando o trabalho, que pode não necessariamente ser o grupo, pode ser apenas uma pessoa, né? Digamos que você vá lá e faça a sua pesquisa, então você está apresentando aqueles dados pela primeira vez, então eles são chamados de dados primários, né? Se os dados forem produzidos por outra pessoa, né? Digamos que você pegou o trabalho desenvolvido por uma outra equipe e está apresentando esses dados, então você precisa colocar a fonte, né? A origem desses dados, né? Isso se você não fizer, além de configurar plágio, porque você está usando os dados de outra pessoa, né? Configura crime, você, além de tudo, ainda deixa de dar crédito para o trabalho que foi desenvolvido por uma outra pessoa, né? Então é muito importante que se faça isso. De maneira geral, quando os dados são primários, né, obtidos pelo próprio autor ou pelos autores, né, geralmente se utiliza a expressão desenvolvido pelo autor, ou se for menina, desenvolvido pela autora, se forem mais de uma pessoa, desenvolvido pelos autores, tá? Então a fonte ela é obrigatória se os dados que estão sendo apresentados ali não forem produzidos pelo grupo de pesquisa que estão apresentando. E é importante ressaltar o seguinte, pessoal, que nesse caso aqui, ó, quando os dados não são primários, né? Aliás, quando os dados são produzidos por outra pessoa, né? Quando os dados são secundários, se eventualmente tiver algum problema, alguém de repente critica e fala, olha, essa informação não está muito coerente, então você transfere a responsabilidade, fala, olha, tudo bem que não seja muito coerente, mas eu consegui os dados, então se houver alguma falha, a falha é da fonte que passou, que forneceu os dados, ou da fonte que está utilizando, né? Um outro elemento, que são os elementos complementares, né? O primeiro deles, nota, é utilizada para prestar esclarecimentos ou informações não apresentadas na tabela, sempre aparecem lá no rodapé, né? Digamos, por exemplo, que você esteja fazendo uma pesquisa, sei lá, vou dar um exemplo hipotético aqui. Eu citei um exemplo de vacas em lactação, né? O dia hoje que ele está um pouco chuvoso, né? Digamos que você esteja fazendo um estudo lá das vacas em lactação. Em dias chuvosos, né?
as vacas elas diminuem o teor, né, ou o índice de produção leiteira, né, porque em dias chuvosos elas se alimentam um pouco menos, né, então isso acaba afetando, né. Então digamos que você tenha lá a pesquisa durante uma semana, segunda, terça, quarta, quinta, né, um nível de lactação ou um nível de quantidade de produção leiteira diária. Aí quando chega na quarta-feira você vê que dá uma diminuída naquele valor, né? Ou seja, tem uma diminuição em relação aos demais. Então você pode colocar nota, ó, isso é uma informação, é um esclarecimento, ó, nessa data aqui, né, percebe-se que teve uma queda na produção leiteira, né, mas foi um dia chuvoso e consequentemente os animais se alimentam um pouco menos, né? Você pode colocar uma informação desse tipo, né? Quando você tem, por exemplo, pesquisa eleitoral, né, você apresenta lá os dados da pesquisa eleitoral, você coloca nota, né? Pesquisa realizada no período de tal a tal, porque de repente, né, você fez uma pesquisa, você está apresentando um dado, uma pesquisa, e aí, né, você vai apresentar o resultado hoje, mas ontem um dos candidatos foi preso. E aí, naturalmente, se o candidato foi preso, a gente sabe que isso influencia diretamente nas intenções de voto. Mas como assim ele foi preso ontem? Você está me apresentando uma pesquisa como ele, por exemplo, estando liderando, né? Então você vai colocar, nota, pesquisa realizada no período tal. Então, quer dizer, supondo que esse período de pesquisa tenha sido antes desse processo, né? Então você está justificando o fato de, por exemplo, ele estar em primeiro, né? E necessariamente isso não está linkado ao fato dele estar sendo preso, né? Só um exemplo hipotético que eu estou colocando só para ilustrar a ideia e a importância de se colocar a nota, tá? Chamada utiliza-se a fim de apresentar informações mais minuciosas ou pontual, né? Digamos que você tenha lá na sua tabela um monte de valores, aí um valorzinho ali tem uma informaçãozinha que você precisa colocar um adendo, né? Uma informaçãozinha a mais, então você coloca lá um asteriscozinho e vai lá embaixo, marca com asterisco e coloca essa informação, tá? Bom, um exemplo aqui, ó, exemplo, em pesquisa realizada junto à administração do PSF Santana, em 5 de março de 2020, foi obtida a informação sobre o número de atendimento por área no referido do PSF, cujos dados são: pediatria, 23 atendimentos, geriatria, 13 atendimentos, ortopedia, 5 atendimentos, fisioterapia, 10 atendimentos e clínico geral, 48 atendimentos, né? Então vamos fazer uma tabelinha disso daí, né? Então, primeira coisa, quais são os elementos? Eu tenho os elementos, só voltando aqui, os elementos essenciais: título, corpo, cabeçalho, coluna indicadora e fonte. Então vamos lá. Título: o que está sendo apresentado na minha tabela? Eu preciso colocar de maneira clara e objetiva: atendimentos realizados no PSF Santana por área. Pronto. Então, qualquer pessoa que pegar essa tabela, né, então ela vai saber que está sendo informada ali os atendimentos realizados por área nesse PSF, né? Bom, o corpo da tabela, que são as linhas e tudo mais, né? Aqui a gente não colocou. Eu oriento a colocação apenas, embora não apareça aqui, ó, a colocação apenas de uma linha aqui, outra linha aqui, uma linha aqui e outra linha aqui. Eu não devo colocar linhas na vertical? Não deve colocar. Mas não vai misturar? Não. Se a gente perceber aqui, ó, foi feito o manuscrito e dá para ver que ficou bem alinhadinho. Se a gente fizer isso daqui, por exemplo, num computador, você vai ver que o alinhamento ele vai ficar perfeito, não havendo a necessidade da inserção dessas linhas na vertical, tá? Inclusive isso é uma recomendação da BNT, tá? Bom, então isso é o corpo da minha tabela, e aí eu tenho a primeira linha indicadora que vai dividir isso daqui em categorias ou em classes. A primeira classe é a área que está sendo apresentada. A segunda classe é a quantidade, que são os valores que a gente tem aqui, ó, né? Que são os valores que a gente tem aqui, ó. E a terceira categoria, a terceira classe, é chamada de frequência relativa. A frequência relativa
nada mais é que a frequência em termos percentuais. Bom, então vamos lá. O outro elemento obrigatório é a coluna indicadora. A coluna indicadora vai dividir em categorias. A primeira categoria está aqui, ó. Segunda categoria, terceira categoria, quarta categoria ou classe, né? Pode ser categoria ou classe, né? E aí finalmente, né, a fonte que vai aparecer aqui embaixo. Então os elementos obrigatórios são esses. Então vamos lá. Pediatria. Se a gente olhar aqui, ó, 23 tá aqui. Geriatria 13 tá aqui. Ortopedia 5 tá aqui. Fisioterapia 10 tá aqui. Clínico geral 48 tá aqui. Bom, então o que acontece? Quantidade, se eu somar 3, 5, 6, 99. Então nesse dia aqui foram atendidas 99 pacientes, né? Foram atendidos 99 pacientes, 99 pessoas. E aí a frequência relativa. A frequência relativa nada mais é do que o percentual. Como é que eu consigo, como é que eu obtenho esse valor aqui? Ó? Eu pego esse valor, 23, eu vou dividir por esse valor, vou fazer 23 dividido por 99 vezes 100. Aí vai dar esse valor. 13 dividido por 99 vezes 100 dá esse. 5 dividido por 99 vezes 100 dá esse. 10 dividido por 99 vezes 100 dá esse. E assim sucessivamente. Aí a somatória desses valores aqui, ela obrigatoriamente tem que dar 100%. Tá? Quando a gente vai fazer isso na calculadora, né, às vezes aparecem mais dígitos aqui, né? 23,23, né? Então vai aparecer mais um monte de informação aqui. Aí eu vou eliminar alguns elementos aqui, vou fazer o que a gente chama de arredondamento. E quando eu faço esse arredondamento aqui, pode ser que no final eu não tenha aqui essa somatória que ela não me dê 100%. O que eu tenho que fazer nesse caso? Preciso fazer um ajuste aqui, uma correção, arredondar um para cima, um para baixo, mas obrigatoriamente essa somatória ela tem que dar 100%. Se não der, tem um errinho, precisa corrigir, tá? Bom, elemento obrigatório, fonte. Quem forneceu aqui, ó, em pesquisa realizada junto à administração do PSF Santana. Então, quem forneceu os dados foi a administração do PSF. Eu não posso dizer que fui eu que pesquisei. Essa pesquisa eu até poderia fazê-la se eu ficasse lá contando as pessoas. Então, eu estaria fazendo essa pesquisa, mas não foi. Eu não fiz essa pesquisa, né? Essa pesquisa foi a administração que me forneceu. Então, eu preciso colocar aqui, ó, fonte dos dados, a administração do PSF. Se tiver alguma coisa errada nesses dados aqui, ó, de repente alguém fala assim, não, mas lá atende 500 pessoas por dia. Tudo bem, mas a administração me passou essas informações, então eu vou considerar essas informações, tá? E como nota aqui, ó, só para encher linguiça, né? Um exemplo de nota, você pode falar, olha, o atendimento foi feito no dia 5 de março de 2020. Então, o atendimento é no dia 5 de março de 2020. Que aí a pessoa, se ela quiser tirar prova disso daqui, ela vai lá e pede, olha, 5 de março de 2020, vocês têm os registros aqui? Aí ela vai comprovar se está certo ou não, ok? Bom, a distribuição de dados quantitativos contínuos. O que são dados quantitativos contínuos, né? São aqueles que não obedecem valores inteiros, né? Então eu posso separar isso, né, por classes. Vamos imaginar como, né? Se eu tiver, por exemplo, só para ilustrar um exemplo clássico do que significa, do que eu quero com esse processo, é o seguinte. Digamos que eu faça um levantamento da idade dos alunos matriculados na EMES em 2020. Então eu vou ter alunos ali desde 17 anos até alunos que chegam talvez a 80 anos. Eu imagino que tem ali alunos que têm 80 anos, né? Então eu vou ter alunos que vão desde 17 até 80 anos. Mas e aí, né? E aí, como é que eu vou fazer para dividir essa né? Então, para ir de 17 até 80 anos. Como é que eu vou dividir isso daqui? Vou de 10 em 10, de 5 em 5, de 15 em 15. Como é que eu vou dividir? Né? Eu quero saber, por exemplo, né?
a opção de votos dos alunos por idade. Então vou lá, de 17 até 20, depois de 20 até quanto? Até 30, 17 até 20 tem 3, de 20 até 30 tem 10. Bom, então é o seguinte, nesse caso existe uma regrinha que eu posso dividir essas categorias, né, que sejam de forma que as categorias ou as classes tenham o mesmo tamanho, né, o mesmo intervalo, né. Primeiramente eu preciso determinar em quantas classes eu vou dividir, né? Então seria isso daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 classes, né? Então seria, por exemplo, de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, né? Então, quando eu falo de número de classes, nada mais é que o número de linhas que vai conter a minha tabela, tá? Para isso, tem uma regrinha que é muito simples, né? O número de classe nada mais é que a raiz quadrada do número de elementos que eu tenho, tá? Nesse caso, né, independente do resultado que eu tenho aqui, é recomendado que eu não tenha número superior a 20 classes, né? Ou seja, que a minha tabela não tenha mais de 20 linhas. Bom, depois disso, eu preciso determinar a amplitude da classe. O que é amplitude? É o tamanho da classe. Se ela vai de 5 em 5, de 10 em 10, de 15 em 15, de 20 em 20, né? Então, para isso, eu vou ter que identificar o maior valor ou amplitude máxima e o menor valor ou amplitude mínima. Então, vou achar a amplitude total, que é o RT, vai ser o valor máximo menos o valor mínimo, né? E aí, depois eu vou pegar o número de classe que eu obtive aqui, o valor amplitude total, né? Vou fazer a razão entre a amplitude total e o número de classes e vou achar o intervalo de classe. Nossa, professor, ficou meio perdido. Vamos lá no exemplo, né, que fica mais claro. Separe os dados da tabela em classes de acordo com a regra, que é essa regra que a gente acabou de ver aqui. Então, o primeiro passo, eu tenho que achar o número de classes, né? Quantas linhas terão a minha tabela, né? Então, o número de classe nada mais é do que a raiz quadrada do número de elementos. Quantos elementos eu tenho aqui, ó? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 36 elementos. Então, para achar o número de classes, que é o D, vai ser igual a raiz quadrada do N. O N agora é 36. Então, raiz de 36, qual o número multiplicado por ele mesmo que dá 36? Esse número é 6. Então, eu vou dividir isso daqui em 6 classes, né? Bom, amplitude máxima, amplitude total. Eu vou verificar aqui na minha tabela o maior valor e o menor valor. Está circulado aqui, né? A Amandinha já tinha feito o favor de nos circular. O maior valor é 35 e o menor valor é 18. Então, vamos lá. Vou pegar 35, que é o máximo, menos 18. 35 menos 18 dá 17. Então, é o seguinte, ó. Eu vou ter um intervalo de 17, ou seja, indo de 18 até 35 dá 17, e eu vou ter que dividir isso daqui em 6 classes. Aí o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar esse número, 17, que está aqui, e vou dividir em 6 classes, que está aqui, ó. Que está aqui, ó. 17 dividido por 6 dá 2,8333, aí vai dar uma dízima periódica. Aí nós vamos arredondar esse valor para cima, né? Ou seja, a nossa classe, ela vai ter um intervalo de 3. Então, eu vou dividir isso daí de 3 em 3. 3, 3, 3, 3. Lembrando, então, ó, que o menor valor que eu tenho, a Amandinha já tinha circulado aqui para nós, era 18. Então, ó, 18. O intervalo é de 3, então vai 18 mais 3, 21. Depois, 21 mais 3, 24. 24 mais 3, 27. 27 mais 3, 30. 30 mais 3, 33. 33 mais 3, 36. Que tá próximo aqui do meu valor máximo, que era 35. Ok? Então, tá aí, né? Se eu fosse apresentar esses dados numa tabela, aí eu teria aqui, ó, 18 até
21, 21 até 24, 24 até 27, 27 até 30, 30 até 33 e 33 até 36. Aí eu colocaria as quantidades e a frequência relativa. Bom, com relação às quantidades, mas se a gente observar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o 21 que aparece aqui e ele aparece aqui, ó. E aí eu venho aqui, ó, eu tenho o 21 aqui, ó, eu tenho ele aqui, tenho ele aqui. E aí eu devo colocá-lo aqui, né, ou nessa classe ou nessa classe. É aí que tá. Eu tenho algumas análises que eu posso fazer, né? Primeiro, é necessário que o intervalo de classes, né, a gente está vendo aqui, ele está indo de 3 em 3. Então, cada classe ela vai comportar 3 números, né? Então, se a gente verificar aqui, eu vou ter que começar pelo 18. Então, eu venho aqui, ó, eu vou ter que começar, vou ter que colocar o 18 aqui, porque eu não tenho uma classe antes. Então, eu vou ter que colocar 18, o 19 e o 20, que serão 3 classes. Então, 18, 19 e o 20. O 21, então, não vai poder estar aqui. Então, nesse caso, ó, o que eu faço? Eu coloco um tracinho aqui, ó. Né? Eu coloco a barra, um tracinho aqui, ó. Eu faço essa simbologia. Essa simbologia indica o seguinte, né? Que está fechado no 18 e aberto no 21. Ou seja, eu incluo o 18, mas eu vou excluir o 21 daqui. Então aqui vai caber o 18, o 19 e o 20. Na mesma linha de raciocínio, ó, eu faço isso de cá, ó. Eu vou estar incluindo o 21, mas vou estar excluindo o 24. Então vai ficar 21, 22, 23. Aí aqui embaixo, 24, 25, 26. Aqui, 27, 28, 29. 30, 31, 32. 33, 34 e 35. Lembrando que o maior valor é 35, né? Opa. Então, eu resolvo esse meu problema. Aí basta eu contar aqui, né? 18, 19 e 20 terão 8, 21, 22, 23, 7 e a somatória aqui necessariamente, né? A somatória aqui necessariamente tem que ser 36, que era o número de elementos que a gente viu aqui, ok? Bom, aqui, né, exemplificação daquilo que eu disse, né? Então vou colocar intervalo fechado de um lado, aberto do outro lado. Então nesse caso, né, quando eu coloco o intervalo fechado de um lado no número, eu vou incluir ele. Então ele está fechado no 12, eu vou incluir o 12, mas eu vou excluir o 14. Aqui, ó, eu fechei no 14, então eu vou excluir o 14, desculpa, eu vou excluir o 12 e vou incluir o 14, tá? E aqui tem um exemplozinho, tá? Eu acho que é legível, eu vou deixar o material para vocês estudarem, né? Se quiserem refazer os exercícios, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, é o nosso material de prova, tá? Quaisquer dúvidas, me acionem lá no grupo, tá? Valeu, um abraço, tchau, tchau.